Então, bom dia a todas e a todos, os colegas aqui presentes, o doutor Marcelo, o doutor Eduardo, o doutor Júlio, a doutora Marina, o doutor Diego e a doutora Grace, minha colega de procuradoria. Agradeço o convite do GEPET para participar desse webinar, para tratar de um tema tão importante para a sociedade, direito tributário, que é o tema das subvenções fiscais. E eu vou contar para vocês uma história, porque eu gosto de contar histórias, com início, meio e fim. Apesar de que o fim dessa história a gente ainda não sabe ao certo. Mas eu quero compartilhar com vocês, né, o lado da Fazenda Nacional nessa história. Que a gente sabe que, principalmente nos processos judiciais, sempre tem pelo menos duas versões a respeito da mesma controvérsia. E o ponto de partida da nossa conversa aqui é o ERESP, da primeira sessão do STJ, que fixou em linhas gerais, né, o entendimento de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representaria violação ao pacto federativo. E a Fazenda Nacional discorda da data-venda do referido precedente por vários motivos. Eu gostaria também de esclarecer aqui que não tem dispensa no âmbito da Procuradoria, dispensa recursal nessa matéria. E aí eu vou agora passar a explicar por que a gente discorda desse precedente. Então, o crédito presumido de ICMS, ele é um crédito adicional decorrente da técnica da não cumulatividade. Para os estados e para o DF, né, o crédito presumido de ICMS é uma despesa e decorre de renúncia fiscal. Para as pessoas jurídicas, o crédito presumido de ICMS é recebido como se fosse uma doação em dinheiro. É o estado renunciando, é o estado aqui, ó, abrindo mão de sua receita e entregando para a pessoa jurídica. Para a União, é receita que se incorpora ao patrimônio das empresas, base de cálculo da tributação federal. E nessa dinâmica, a União não interfere na política de renúncia fiscal dos estados. Veja que a tributação federal só ocorre depois, quando a verba estadual já está integrada no patrimônio da empresa. Não há violação à imunidade tributária recíproca, porque os valores concedidos a título de crédito presumido de ICMS não mais pertencem aos estados. Eles passam a integrar a pessoa jurídica beneficiada. Então, dito isso, para a Fazenda Nacional, o entendimento fixado no ERESP viola o Pacto Federativo em desfavor da União. Se a cada benefício fiscal estadual, se a cada benefício de ICMS for estendido para o RPJ e para a CSLL, a União vai estar sofrendo limitação de sua competência tributária, configurando-se isenção heterônoma. A situação ela se agravou muito quando os contribuintes começam a ingressar com milhares de mandados de segurança preventivos, certo? Querendo estender o entendimento do ERESP para outros benefícios fiscais de ICMS, tais como isenção, reduções de base de cálculo, de alíquota, diferimento, entre outros. E a Fazenda Nacional intitulou esses benefícios de negativos, de desonerativos, porque eles não representam ingressos financeiros na pessoa jurídica. Se eles não são creditados como receita da pessoa jurídica, como excluir o que não se inclui? Daí a teratologia do pedido dos contribuintes, porque busca excluir aquilo que jamais foi incluso na base de cálculo dos tributos federais, diferentemente do que ocorre com o crédito presumido de ICMS. E o verdadeiro intuito dessas demandas era obter uma dedução fiscal não prevista em lei. Na quarta região, foi feito um estudo jurimétrico pela Procuradoria, onde se constatou que as atividades desenvolvidas pela maior parte das autoras pertenciam ao ramo de gênero alimentício. Um exemplo bastante claro disso são de empresas varejistas que comercializam bens da cesta básica. Essas reduções e isenções de ICMS teriam por finalidade a diminuição do preço da mercadoria para o consumidor final. Nessa hipótese, não há uma geração de receita adicional para a empresa. Nesse meio tempo, a lei complementar, que não foi objeto do ERESP, não foi analisada no ERESP da primeira sessão, altera o artigo 30, e inclui os parágrafos 4º e 5º, submetendo os benefícios de ICMS ao regime jurídico das subvenções para investimento, de modo que, havendo a observância de todos os requisitos ali previstos, seria possível a exclusão desses benefícios das bases de cálculo da RPJ e da CSLL apuradas sobre o lucro real. Então, os pedidos passaram a oscilar.
ora buscava a extensão do RESP, ora a aplicação do artigo 30 sem observância dos requisitos. Essa controvérsia chega no STJ, e no RESP 1.605.245 da segunda turma, estava-se em discussão o crédito presumido de ICMS. A União alegou fato novo, a superveniência da lei complementar, e falou, tudo bem, é possível que não seja tributado o crédito presumido de ICMS, desde que observadas as condições legais. O que o STJ disse? Pouco importa a classificação contábil do crédito presumido de ICMS, se subvenção para custeio, para investimento, recuperação de custos, pois a ratio decidente do RESP foi a violação ao Pacto Federativo. Então, em relação ao crédito presumido de ICMS, as duas turmas de direito público possuem entendimento de que haveria violação ao Pacto Federativo e de que o artigo 30, alteração, seria irrelevante. Já em relação aos benefícios desonerativos de ICMS, temos um cenário de divergência entre primeira e segunda turmas no STJ. A primeira turma, no RESP 1.222.547 do Rio Grande do Sul, deu aos demais benefícios de ICMS o mesmo tratamento do crédito presumido. Já a segunda turma, no RESP 1.968.755 do Paraná, fez a devida diferenciação, concluiu que o julgado do RESP se aplica aos créditos presumidos de ICMS e não pode se aplicar nos casos de isenção e redução, uma vez que constituía desdobramento desarrazoado da tese vencedora, que seria justamente a proteção do Pacto Federativo. E em relação aos créditos presumidos de ICMS, se aplica o RESP, em relação aos demais benefícios, se aplica o disposto no artigo 10 da Lei Complementar e no artigo 30 da Lei 12.973, de 2014. Então, diante desse cenário de divergência entre primeira e segunda turma, e de aproximadamente mais de 5.000 ações ajuizadas à época, ocorre a afetação do tema 1182, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. E a Fazenda Nacional se sagra vencedora no tema 1182 por dois motivos. Primeiro, afastou-se por completo a possibilidade de aplicação do RESP aos demais benefícios de ICMS. Segundo, a exclusão dos benefícios de ICMS das bases de cálculo do RPJ e da CSLL só será possível se houver observância de todos os requisitos do artigo 30, quais sejam, estarem atrelados à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. 2, serem registrados contabilmente na reserva de lucros, só podendo ser utilizados para absorção de prejuízos para aumento do capital social, e não haver distribuição para os sócios. A tese repetitiva do tema 1182 foi desenvolvida em 3 itens. À época da aprovação do acordo, muitos falaram que os itens 2 e 3, eles eram contraditórios. No entanto, eles se complementam, precisam ser interpretados conjuntamente. O acordo apenas afastou a necessidade de comprovação prévia de que o benefício fiscal do ICMS fora concedido pelo Estado com a intenção de subvencionar para o investimento. Por outro lado, o contribuinte deve tratar o benefício fiscal como subvenção de investimento fosse. Caso contrário, a Receita Federal poderá proceder ao lançamento do RPJ e da CSLL, se constatar inobservância dos requisitos do artigo 30. Isso porque a Lei Complementar 160, ao incluir os parágrafos 4º e 5º, não teria revogado o disposto no parágrafo 2º, que remete à destinação do CAPT. As benesses de natureza fiscal só se justificam se gerarem um retorno para a coletividade. Não é possível que se persista, no país de tamanhas desigualdades sociais, benefícios fiscais sem contrapartidas. Com o julgamento do ED no tema 1182, reafirmou-se que é necessário o cumprimento da contrapartida prevista no artigo 30. Isso se depreende do item 7 da ementa do acordo. Então, assim, devem ser cumpridos os requisitos formais de natureza contábil e os materiais, quais sejam o direcionamento do resultado do benefício, a implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Com essas considerações, agradecendo mais uma vez a oportunidade, passo a palavra aos causídicos.